Olá, queridos amigos da TV Mundo Maior. Sejam bem-vindos ao programa Jesus e o Espiritismo, com a apresentação de André Luiz Querini Vilar. Que possamos, no programa de hoje, adentrarmos em mais um item, em mais um tema abordado por Emmanuel, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, através do livro A Caminho da Luz, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Gostaria de agradecer imensamente o carinho que venho recebendo através deste programa. Já tem sido um sucesso, tanto pela TV Mundo Maior, quanto pela TV A Caminho da Luz, através do seu canal no YouTube. Agradeço as mensagens, agradeço o compartilhamento, agradeço os likes que tenho recebido e, acima de tudo, as mensagens de entusiasmo, de encorajamento para que possamos continuar neste caminho. Antes de começarmos o nosso tema de hoje, vamos deixar aqui os nossos meios de comunicação. Pode entrar em contato através do WhatsApp 19 997 78 2794, através do Instagram, André Luiz C. Vilar, ou através da minha fanpage, facebook.com/André Luiz Vilar 1 de número. Hoje, dando continuidade no tema empolgante do capítulo 7º, o povo de Israel, veremos o penúltimo item, a incompreensão do judaísmo. E no segundo bloco, nós veremos no porvir. E já no programa da semana que vem, vamos adentrar no capítulo 8º, a China milenária. Emmanuel nos afirma: a verdade, porém, é que Jesus, chegando ao mundo, não foi absolutamente entendido pelo povo judeu. Os sacerdotes não esperavam que o Redentor procurasse a hora mais escura da noite para surgir na paisagem terrestre. Segundo a sua concepção, o Senhor deveria chegar no carro magnificente de suas glórias divinas, trazido do céu à terra pela legião dos seus tronos e anjos. Deveria humilhar todos os reis do mundo, conferindo a Israel o cetro supremo na direção de todos os povos do planeta. Deveria operar todos os prodígios, ofuscando a glória dos Césares. Aqui nós percebemos, nesta primeira parte da leitura, que o povo judeu não compreendeu o missionato, a missão de Jesus. Eles esperavam o Messias, como já dissemos nos programas anteriores, mas um Messias que fosse a feição de Moisés, guerreiro, que se precisasse invadia, se precisasse matava, se precisasse humilhava. E eles esperavam um homem que se tornaria um líder guerreiro. Quando veio Jesus com uma proposta diferente, a proposta do entendimento, da conversa, da concórdia, do auto-iluminar, do auto-espiritualizar, eles não compreenderam o papel de Jesus naquele momento. Por eles não compreenderem, não aceitaram. Por não aceitarem, não conseguiram, na sua totalidade, absorver os seus ensinos. Nós vemos que até na atualidade encontramos ainda muita confusão no entendimento da mensagem do Cristo. Nós vemos que até na atualidade ainda temos margem para muitas interpretações. Não estamos aqui dizendo, nem afirmando, nem propagando uma ideia de que a visão espírita esteja superior à das demais religiões. Pelo contrário, toda verdade tem o seu grau de pureza. Então nós respeitamos a visão que as demais religiões cristãs pregam. E temos também a nossa própria visão. Temos também o Evangelho segundo o Espiritismo, que complementa os ensinos de Jesus. Porém, a mensagem de Jesus ainda não foi compreendida em espírito e em verdade por nós que professamos uma religião. Naquela época, o povo ainda era muito bárbaro nos sentimentos,
na conduta, no modo de ação, no modo de levar à frente um ideal, e isto fazia com que eles entrassem em divergência entre eles. Tanto é que, historicamente falando, aquela região onde hoje é dividido a Palestina, Israel, a faixa de Gaza, estão em constante briga. A região da Síria, vemos a região do Irã, vemos estas localidades onde Jesus e a sua belíssima mensagem chegou, hoje é alvo de protestos, hoje é alvo de guerras intermináveis, hoje é alvo de discussões que não levam ninguém a lugar algum. Então aqui nós já vemos como o roteiro da mensagem de Jesus foi mal compreendido desde aquela época. Desde aquela época já houve este problema histórico. Continua Emmanuel. E, no entanto, o Cristo surgira entre os animais humildes da manjedoura. Apresentava-se como filho de um carpinteiro e, no cumprimento de sua gloriosa missão de amor e de humildade, protegia as prostitutas, confundia-se com os pobres e com os humilhados, visitava as casas suspeitas para de lá arrancar os seus auxiliares e seguidores. Seus companheiros prediletos eram os pescadores ignorantes e humildes, dos quais fazia apóstolos bem-amados. Abandonando os templos da lei, era frequentemente encontrado ao longo do Tiberíades, em cujas margens pregava aos simples a fraternidade e o amor, a sabedoria e a humildade. O judaísmo, saturado de orgulho, não conseguia compreender a ação do celeste emissário. Apesar da crença fervorosa e sincera, Israel não sabia que toda salvação tem de começar no íntimo de cada um, e cumprindo as profecias de seus próprios filhos, conduziu aos martírios da cruz o divino Cordeiro. Aqui nós percebemos, pelo item que estamos estudando no programa de hoje, essa incompatibilidade da grandeza de Jesus com a dureza de coração, com o fanatismo e com o modo ortodoxo que os judeus via a mensagem deixada por Moisés através do judaísmo. Jesus, quando passou por nós, ele conseguiu ser tão simples e tão humilde. É uma pena que os religiosos da atualidade e ao longo da história, desviando da conduta e do trabalho, ostentaram e demonstraram um Jesus totalmente diferente de quem ele o era. Jesus, para ensinar, não tinha um lugar próprio. Hoje, nós vemos templos de mármore, com ouro, com riqueza de detalhes. Jesus usava as margens do Tiberíades para ensinar a sua mensagem de humildade e de amor. Jesus, ele não escolhia aquela classe abastada dos poderosos, dos nobres, dos príncipes para levar a sua mensagem. Jesus estava diante das prostitutas. Jesus estava diante dos pescadores. Jesus estava diante daquele povo que, socialmente falando, era marginalizado pelas suas escolhas. Jesus nunca fez distinção pela classe social, pela tribo que pertencia. Não, pelo contrário. O povo predileto que Jesus escolheu eram aqueles que naturalmente já eram rechaçados pela sociedade de então. Na atualidade, fazemos distinção. Na atualidade, optamos por aqueles que possam nos conferir um destaque, um título, um grau de elevação social. Então nós vemos que ainda na atualidade damos muito valor para o que Jesus nos ensina que deveria ser o contrário. O valor que eu tenho que dar para as pessoas não é pelo que socialmente a pessoa representa, mas sim moralmente
e espiritualmente. Quantas pessoas Jesus não tirou de um caminho equivocado sem humilhar as suas escolhas e sem rebaixar as pessoas. Ajudava com um olhar, com uma palavra, com um abraço, com um incentivo. Quantas pessoas Jesus não modificou a vida apenas pelo seu exemplo e pelo seu magnetismo de amor? Jesus, na condição deste grande príncipe da paz, até hoje, passado mais de 2000 anos, continua sendo um grande desconhecido. Continua ainda sendo exaltado o modo do seu nascimento, o modo do seu desencarne. Continua sendo exaltado a sua vida, em especial seus últimos 3 anos. Mas tirando o que o Novo Testamento nos fala, o que mais que nós conhecemos de Jesus? Nada. Jesus ainda é um desconhecido. Jesus ainda é um personagem que precisamos mergulhar no seu magnetismo de amor. Mas no segundo bloco, vamos dar continuidade nesta temática apaixonante de Emmanuel. O meu convite agora é para os amigos que estão nos acompanhando pela TV Mundo Maior a conhecerem os nossos programas também pela TV A Caminho da Luz através do seu YouTube. Procure TV A Caminho da Luz ou digite youtube.com/TV A Caminho da Luz. Habilite as notificações, se inscreva no canal, acompanhe os nossos estudos. Agora começamos todas as quintas-feiras e todos os sábados, a partir das 19 horas, um capítulo inédito do livro Missionários da Luz. Então venha conhecer o nosso trabalho, venha conhecer os vídeos que lá nós temos. Se você já está acompanhando pelo YouTube, deixe o seu like e deixe o seu comentário. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Retornamos com o nosso programa Jesus e o Espiritismo. Vimos no primeiro bloco a incompreensão do judaísmo e agora nós veremos no porvir. Mas antes, eu gostaria de deixar o nosso WhatsApp. Quer mandar sua mensagem, quer entrar em contato, quer perguntar ou quer receber uma mensagem por dia gratuitamente através da nossa lista de transmissão? Não é um grupo, é uma lista de transmissão em que você vai receber diariamente uma mensagem e pode entrar em contato conosco também. O nosso número é 19 997 782794. Quem reside fora do Brasil pode colocar 0055 ou mais 55 antes do número. É necessário colocar esse prefixo do Brasil para que possa entrar em contato. Salve o nosso número na sua agenda de contatos do celular, para os amigos em Portugal do telemóvel, e passe a entrar em contato conosco, mandando o seu nome, a sua cidade, será cadastrado e passará a receber a mensagem diária. Muitas pessoas já estão participando, têm levado luz, consolo, entendimento a muitos. Você é o nosso convidado para receber também as nossas mensagens. Lembramos que o nosso programa está estudando na íntegra o livro A Caminho da Luz. É um livro psicografado pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo seu benfeitor Emmanuel e publicado pela Federação Espírita Brasileira. Quem não tem este livro, adquira, estará ajudando a editora e também terá um ótimo livro para o estudo, para a meditação e para o aprendizado. Agora nós vamos ver o item seguinte, que tem como título No Porvir, e Emmanuel nos afirma: as organizações dos doutores da lei substituíram no curso incessante dos tempos. Embalde, esperaram eles outro Cristo, nesses 2 milênios que ora chegam a termo. A realidade é que um sopro de amargura pesou mais fortemente sobre os destinos da raça. Depois da ignominiosa tarde do Calvário, as sombras simbólicas que caíram sobre o Templo de Jerusalém acompanharam igualmente o povo escolhido em todas as diretivas, pelas estradas longas do mundo, com amplos reflexos no ambiente contemporâneo. É curioso que até hoje aquela região
de Jerusalém, aquela região em que hoje nós conhecemos por outros nomes, comparado da época do Cristo, até hoje sofre grandes processos a nível coletivo. Não há um dia sequer que naquela região tenha paz. Ainda há muitos monumentos, ainda há muita simbologia por onde o Cristo passou, mas a verdade é uma só. Espiritualmente, aquela região assumiu perante si um grande débito espiritual. Uma coisa é você condenar o seu semelhante, outra coisa é toda a atrocidade que fizeram com Jesus. Desde a Páscoa de 33, em que bateram muito em Jesus, agrediram muito Jesus, deixaram preso, sem se alimentar, colocaram aquela coroa de espinhos sobre a sua cabeça, fizeram andar o Gólgota com aquele madeiro, até que o prenderam com aqueles pregos enormes a um madeiro e deixaram por alguns dias naquela situação. Nós vemos que, karmicamente falando, aquela região assumiu perante si um grande débito que mais cedo ou mais tarde a lei divina pede para que vá se ressarcindo, e a vida contemporânea sofreu um grande impacto comparado com o passado. Quando eu não compreendo o lado espiritual, quando eu não compreendo o lado das leis divinas, eu não compreendo o que Emmanuel nos quer dizer. Mas a partir do momento que eu vejo os ascendentes espirituais que lá tem, eu percebo o quanto aquela região necessita de um trabalho. É curioso que Chico Xavier dizia para alguns amigos que haverá um tempo, muito provavelmente no século 22, que espíritos de alto gabarito reencarnariam naquela região, mesclando naquela coletividade, para que possam levar adiante a lei de amor para um povo muito sofrido, um povo que intelectualmente falando é desenvolvido. Nosso planeta Terra já conseguiu desenvolver em muitas áreas, mas espiritualmente falando, ali virão muitos espíritos no futuro para ajudar naquelas questões que ao longo de muito tempo, as perseguições, as mortes, mais recentemente tivemos as cruzadas, para levar um pouquinho de paz espiritual para aquela região tão tumultuada. Continua Emmanuel. Israel continua a cultuar o Deus Todo-Poderoso dos seus profetas. Seus rituais prosseguem em pontos isolados do orbe inteiro. É talvez a raça mais livre, mais internacionalista, mais fraternal entre si, mas também a mais altiva e exclusivista do mundo. Apesar de não ter uma pátria e não obstante todas as perseguições e clamores, injustiças experimentadas nas suas jornadas de sofrimento, Israel faz o seu roteiro através das cidades tumultuosas, esperando o Messias da sua redenção e da sua liberdade. Jesus acompanha-lhe a marcha dolorosa através dos séculos de lutas expiatórias e regeneradoras. Novos conhecimentos dimanam do céu para o coração dos seus patriarcas, e não tardará muito tempo para que vejamos os judeus compreendendo integralmente a missão sublime do verdadeiro cristianismo e aliando-se a todos os povos da terra para a caminhada salvadora em busca da edificação de um mundo melhor. Emmanuel nos deixa algumas palavras proféticas. Este livro é de 1938. É um livro já com algumas décadas, já com vários anos. E percebemos que ao longo destas décadas sucessivas, hoje há aquela divisão da Palestina com o Estado de Israel, com a região de Israel, mas ainda vemos muito conflito, ainda vemos muitas mortes, ainda vemos muita intolerância. Haverá um dia, Emmanuel não deu ano, Emmanuel não deu o século, se vai ser no século XXI, no século XXII, no século XXIII,
Mas aqui Emmanuel nos dita uma profecia muito curiosa, que haverá o tempo em que o povo compreenderá o cristianismo. Apesar de Jesus ter nascido naquela região, para muitos judeus da atualidade, Jesus é mais um profeta, como muitos que aquela região já teve. Eles não veem ainda Jesus como Messias. É um profeta que realizou extraordinários feitos, com extraordinários poderes sobrenaturais, mas eles ainda não conseguem compreender quem realmente foi Jesus. E o tempo vai dizer, o tempo vai mostrar, o tempo vai conduzir aquele povo à compreensão de que eles não estão sozinhos. Apesar de ser um povo que consegue uma solidariedade, uma fraternidade, ainda vê a vida muito sob o olhar da lei milenária deixada por Moisés. O Decálogo tem ali um caminho seguro a ser percorrido. Só que na atualidade precisamos de uma nova interpretação, de novos rituais, de novas posturas, de novos entendimentos, achar uma estrada que eles possam percorrer. Ainda muito sofrimento aquela região vai encontrar, ainda muitas mortes, muitos conflitos, muitas dificuldades, mas haverá o dia em que compreenderão toda a beleza da mensagem de Jesus. Aqui não estamos pregando a ideia do proselitismo, mas a ideia do amor fraterno, a ideia do ter pelo menos o respeito pela diversidade, coisa que hoje não existe. Por muito pouco se brigam, por muito pouco entra em determinados campos que não leva ninguém a construção alguma. Talvez é momento de erguermos a bandeira da paz e haverá o dia que vai ter paz naquela região. É um sonho que para muitos ainda é distante, mas não sabemos o plano espiritual. Nós vemos que imaginamos que temos o conhecimento, imaginamos que temos muita coisa desenvolvida e há pouco tempo atrás agora vimos um vírus que em pouco tempo chegou praticamente a disseminar no planeta todo. Então, o nosso conhecimento ele é muito pequeno perante as leis divinas. Temos sim muito conhecimento, um intelecto grande, temos sim muita tecnologia, temos sim muito estudo, mas vemos que frente à lei divina, o nosso poder também é pequeno. Ainda vemos tantas catástrofes, ainda vemos tantas coisas que fogem do nosso controle. O que cabe a nós, devemos realizar. Esse povo ainda não compreendeu a totalidade da mensagem do Cristo, sequer compreenderam parcialmente o seu trabalho de amor, mas um dia compreenderão, um dia aceitarão e um dia viverão sob a égide dos ensinos de Jesus. O problema não é eles que ainda não compreendem Jesus, o problema somos nós que compreendemos e pouco fazemos da sua mensagem. O problema não é aqueles que ainda não aceitam Jesus, não vivem Jesus e não conhecem Jesus. O problema está para aqueles que já conhecem o Cristo. E mesmo conhecendo o Cristo, ainda é desonesto, ainda é trapaceiro, ainda quer a lei da vantagem, vive no seu mundo egóico. Nós vimos há pouco tempo um vírus que com uma rápida propagação infectou milhares e milhares de pessoas. E vemos ainda o quanto somos egoístas, supermercados sendo esvaziados. Poucos cristãos pensaram, do meu lado pode ter uma pessoa que também precisa do que eu preciso. A pessoa pensava em si, na sua necessidade, colocando em si como se fosse o foco maior. Não, nós temos que começar a pensar, a agir e a ter uma conduta de cristão. Não vamos mudar do dia para a noite, mas também não podemos ser tão ociosos espiritualmente falando como temos visto. Esse desespero, este medo, precisamos pegar, como dizia um termo do Evangelho, que era um material de trabalho, pegar na charrua e trabalharmos. Ao encerrarmos o programa de hoje, eu desejo a todos que nos assistem muita paz, num mundo em que conhecemos parcialmente Jesus, num mundo que sabemos um pouquinho da sua história, mas que tenhamos força, coragem, entendimento para vivermos um pouco mais este homem que passou por nós, legando a lei de amor, de caridade e, acima de tudo, de justiça,
de respeito à semelhança, de humildade. E Ele, na sua beleza espiritual, não pediu uma regalia e veio por amor a cada um de nós. Uma semana de muita paz, de muita luz e até o nosso próximo programa.